Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, enfim, dependendo do horário aí que vocês estejam vendo esse vídeo, né? Então, assim, estou fazendo esse vídeo, né, sobre o conteúdo de física, né? Conteúdo da atividade dessa semana, né? Que eu vou estar mandando para vocês a atividade, tá bom? Então é um prazer estar aqui com vocês, né, gravando esse pequeno vídeo, né, esse curto vídeo, né, sobre o assunto, né, para ajudar vocês, né, a tentar tirar algumas dúvidas, né, sobre o conteúdo. E qualquer dúvida que vocês tenham, né, sobre esse conteúdo, vocês podem estar falando comigo, tá bom? No privado, né? Então mande mensagem para mim. E aí hoje a gente vai falar num assunto bem interessante, né? É um assunto muito cobrado no Enem, né? Que cai geralmente no Enem, né? E antes da gente começar esse conteúdo, eu gostaria de passar uma mensaginha para vocês, né? A gente sabe que os dias não são fáceis, né? A gente tá nessa questão da quarentena, né? Da pandemia, e a gente sabe que nem todos os dias são bons, né? Mas em todos os dias há algo bom para aprender, né? Então a gente sabe que nem todos os dias a gente está bem, né? A gente tem as nossas dificuldades, né? Mas sempre vai haver alguma coisa de bom para a gente aprender, né? Com as dificuldades da vida, não é assim? E como eu disse na aula de hoje, nós vamos trabalhar um assunto bem interessante aí, né? Que é sobre as leis de Newton, né? Então um assunto, como eu disse, bastante presente aí no Enem, né? E aí a gente vai tentar compreender um pouquinho, né, o que são essas leis de Newton, né? E onde a gente observa essas leis de Newton aí no nosso dia a dia, tá bom, pessoal? Ó, então, para começar, nós vamos estudar as leis de Newton, né? E quem é Newton, né? Então, Isaac Newton foi um físico, né, astrônomo e matemático inglês, né, que ele viveu lá por volta de 1600 a 1700, né? E ele tem uma importância muito grande para a física, né? Através dos seus estudos, ele descreveu teorias como a gravitação universal, né, que a gente vai estudar, a questão da composição da luz, né? E teve vários trabalhos na parte de matemática, né? Então ele foi um cara muito importante, né, para a ciência, para a física, para a matemática, né? E por isso que a gente vai estar estudando hoje as leis de Newton, né? E o que são essas leis de Newton, né? Então olha só, essas leis de Newton, elas são um conjunto, tá bom, de leis que descreve a dinâmica do movimento dos corpos, certo? Então ela vai descrever como os corpos eles se movimentam, tá bom, pessoal? Ele propôs esses princípios através de três leis, né? A primeira lei, certo, é conhecida como lei da inércia, essa é a primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton, conhecida como o princípio fundamental da dinâmica, tá bom? E a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Eu acho que todos já ouviram aquela frase, né? Toda ação gera uma reação, não é assim? Então, a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação, tá bom? E agora que a gente viu quais são essas três leis de Newton, né? Primeira, segunda e terceira lei de Newton, nós vamos tentar entender melhor como essas leis de Newton elas se aplicam no nosso dia a dia, o que elas são, né? E onde a gente encontra elas, tá bom? Então, primeira coisa, né? A primeira lei, a lei da inércia. Então, a lei da inércia, ela tem uma relação intrínseca com a massa, ou seja, a inércia, resumindo, é a propriedade que os objetos têm de opor a resistência à aceleração. Então, a inércia, né, é uma característica que o corpo tem, né, de se opor, de ser contrária, né, à aceleração, tá bom? E a massa, né, ela, por sua vez, determina a inércia de um corpo. Ou seja, quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia, certo? Então, de forma resumida, a inércia é a característica que o corpo tem de, se ele estiver parado, tender a permanecer parado ou em repouso, né? E se o corpo estiver em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Então, a gente tem uma figurinha aqui, ó, que representa isso, né? Então, são algumas pessoas que estão no ônibus, né? E quando o ônibus
freia, né, tem uma freada brusca, as pessoas tendem a se movimentar, irem para frente, né, tendem a cair para frente. Então, essa é a lei da inércia. O corpo estava em movimento e ele tende a permanecer em movimento. Tá bom, pessoal? Então, essa é a primeira lei de Newton. Então, a gente vê no dia a dia, por exemplo, nos automóveis, né? Então, quanto maior a massa, como a gente viu, maior a inércia, consequentemente, maior a dificuldade de parar o automóvel. Tá bom, pessoal? E a gente vai para a segunda lei de Newton, né? O que é a segunda lei de Newton? Tá bom? Então, a segunda lei de Newton é uma lei que vai descrever as forças que atuam sobre os objetos. Então, por exemplo, você tem um objeto parado. Então, a gente viu que pela primeira lei de Newton, a tendência desse objeto é ele permanecer em repouso, não é assim? Esse repouso ele pode ser alterado, ou seja, pode ser mudado, se alguma coisa aplicar uma força. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de um carro, né, que está parado e aqui tem duas pessoas empurrando o carro, né, assim? Então, se eles colocarem uma força relativamente alta, vão conseguir colocar o carro em movimento. Ou seja, para que um objeto que está em repouso se movimente, é preciso que exista uma força, né? E essa força, por sua vez, a gente vai calcular simplesmente multiplicando a massa do objeto pela aceleração. Então, segundo a lei de Newton, resumindo, diz que a força, lembrando, isso daqui é a força resultante, né? Que a força resultante sobre um corpo é igual à sua massa vezes a sua aceleração. Tá bom, pessoal? E vamos para a terceira lei de Newton, né? Terceira e última lei de Newton, chamada lei de ação e reação. Como eu já havia comentado com vocês, toda ação gera uma reação igual, tá bom? Só que de sentidos opostos. Então é aquela história, quando você empurra um objeto, esse objeto vai aplicar uma força contrária a você. Essa força vai ter a mesma intensidade da força que você aplicou, certo? A mesma direção, porém sentidos opostos. Por exemplo, se eu aplico a força da esquerda para a direita, como é o exemplo aqui da figura do homem puxando o caixote, empurrando o caixote vai aplicar uma força da direita para a esquerda, ou seja, em sentido oposto. Tá bom, pessoal? Então, essa é a terceira lei de Newton. E aqui a gente tem alguns exemplos de ação e reação. Por exemplo, um carro se movendo. Então, para ele se mover, ele tem que ter ação e reação. Uma pessoa, você se movendo. Então, quando você está se movimentando, andando, caminhando, é um exemplo de ação e reação. Enfim, tá bom? E aqui a gente tem um resumozinho dessas três leis de Newton, tá bom? Olha só, primeira lei de Newton, lei da inércia, todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme, a menos que seja forçado a mudar o seu estado por forças aplicadas sobre ele. Ou seja, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Aqui a gente tem a segunda lei de Newton, né? Princípio fundamental da dinâmica, que vai dizer que as forças resultantes que atuam sobre um corpo vai ser igual a sua massa vezes a sua aceleração. Ou seja, se um corpo está parado, para que ele se movimente, é preciso que exista uma força, ou seja, que seja aplicada sobre ele uma força. E a terceira lei, como a gente viu, ação e reação, né? A toda ação, há sempre uma reação oposta de intensidade igual, porém de sentidos opostos. Então, as três leis de Newton aí resumidas, tá bom? Primeira lei de Newton, inércia. Segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. E a terceira lei de Newton, ação e reação. E aí a gente vem para esse conceito de força, né? Newton descreve lá na segunda lei que a força é a massa vezes a aceleração, não é assim? Mas o que é essa força exatamente, né? Como a gente poderia descrever esse termo de força, né? Então, o que é a força que a gente entende, né? Que a gente faz todo dia? Como a gente poderia compreender ela, né? Então, primeira coisa, a força, certo? É a interação entre dois corpos. Então, olha só, para que exista força,
tem que naturalmente ter dois corpos, né? Um corpo tem que empurrar outro, tem que ter o contato, ou não tendo contato, mas tem que ter um campo. Então, sempre tem que ter dois ou mais corpos, né? E essa força ela vai sempre causar mudança de velocidade ou deformação. Então, a força, certo, é uma interação entre dois ou mais corpos, causando mudança de velocidade ou deformação do corpo. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Por exemplo, Marta chutando a bola. Então, quando ela chuta a bola, ela aplica uma força sobre a bola e essa bola acelera e começa a se mover. Aqui a gente tem uma pessoa abrindo uma garrafa, né? Então aqui a pessoa aplica força e a tampinha da garrafa se deforma, abrindo a garrafa. Então são exemplos de aplicação de força. Uma, no caso da bola, produz movimento, a outra, no caso da tampinha da garrafa, produz deformação. Tá bom, pessoal? E quais são essas características, né? Que características a força possui? As forças possuem basicamente 3 características, certo? Como a gente viu, sempre ocorre entre 2 ou mais corpos, né? Resumindo, causa mudança na velocidade ou deformação e é uma grandeza vetorial, ou seja, o que quer dizer que ela é uma grandeza vetorial? Quer dizer que ela tem um sentido e uma direção. É uma grandeza que tem sentido e direção, ou seja, a força sempre vai apontar para algum local. Tá bom, pessoal? Bom, e para a gente finalizar, tá bom? Quais são essas forças, né? Quais são as forças fundamentais que a gente tem na natureza, né? A gente poderia pensar, existem muitos tipos de força, né? Então, existem basicamente 4 tipos de forças fundamentais, né? Tem 4 tipos de forças fundamentais. Quais são essas forças? Olha só. O primeiro tipo de força fundamental é a chamada força nuclear forte, né? Uma força lá que tem no interior dos átomos, né? Segundo tipo de força, também que vem dos átomos, é a chamada força nuclear fraca, tá bom? Então, esses são as 2 primeiras forças. A terceira, a força eletromagnética, que vocês observam, por exemplo, no ímã, né? Quando vocês pregam um ímãzinho de geladeira, por exemplo. Então, é um exemplo de força eletromagnética. E a quarta e última força fundamental é a chamada força gravitacional. Tá bom, pessoal? Então, assim, por hoje é só, tá bom, pessoal? Esse é o vídeo que eu gostaria de compartilhar para vocês aí, né? Sobre as leis de Newton, né? Lembrando que o que a gente viu resumindo aí na nossa aula, né? Nós estudamos as 3 leis de Newton, né? Primeira lei, lei da inércia. Segunda lei, lei da dinâmica. Terceira lei, lei da ação e reação. Estudamos também o que era força. A gente viu que força, né, era um ente físico que produzia movimento, né, mudança de movimento ou deformação dos objetos. E nós vimos também aqui, ó, os tipos principais, né, os tipos de força que existem na natureza, as 4 forças fundamentais da natureza. Tá bom, pessoal? Então, obrigado. E qualquer dúvida, vocês me procuram para a gente sanar essas dúvidas, tá bom? Bom estudo para vocês, boa semana, tá bom?